Tem algumas músicas, assim, a maioria das músicas a gente canta para adorar a Deus e edificar nossas vidas, né? Como igreja. Mas tem algumas músicas que elas são celestiais. Eu creio que a gente vai cantar no céu. E essa é uma delas. Então eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Porque lá no céu é 24 horas. Os 24 anciãos e todos os seres viventes cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não param. É 24 horas isso, já vai acostumando. Se você for para o céu, quem quer ir para o céu aí? Amém. Então já vai acostumando que lá vai ser 24 horas em adoração ao nome do nosso Deus. De pé, verdade, pastor, de pé. Então vamos adorar o Senhor com essa canção e deixá-la fluir realmente no nosso coração, que o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo é o nosso Deus Todo-Poderoso, e Ele reinará para todo sempre. Aleluia.
de louvor, Ele é santo. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Ele é santo, santo, é o Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Abra sua Bíblia, por favor, comigo em Mateus, no capítulo 7, versículo 24. A 29. Mateus Mateus, repetindo, capítulo 7, versículo 24 a 29. Diz assim a palavra: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Que Deus abençoe e aplique essa palavra no meu e no seu coração agora. Amém? Deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos orar mais uma vez? Deixe a sua Bíblia aberta e fale com Deus. Deus, fale ao meu coração, através dessa palavra lida, através da exposição da palavra. Fala comigo, Senhor. Pai querido, esse é mais um momento do culto em que dependemos completamente do Senhor. Fala, Senhor, conosco. E nos faz ouvir e entender a sua voz. Não apenas fala, mas nos faz ouvir. Abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento. Dá a nós um coração, ó Deus, agora tratável. Uma mente aberta, receptiva. O texto nos diz que a multidão, depois de ouvir a tua palavra, ficou maravilhada.
Que assim seja também, que ao ouvirmos a tua voz, possamos ficar maravilhados, cheios de temor do Senhor e com muita disposição para colocar tudo em prática na nossa vida. Nós te pedimos isso humildemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que nós lemos, capítulo 7, 24 a 29, é a conclusão de um sermão, conhecido como Sermão do Monte. Nós lemos aqui a conclusão. O versículo 24, você vai observar comigo que ele remete a nossa atenção, chama a nossa atenção para o que vem antes. Confira aí. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Que palavras são estas? Exatamente aquilo que Jesus havia ensinado anteriormente. Começa no capítulo 5. Olha lá no capítulo 5, que você vai ver o início desse sermão. O início do sermão no capítulo 5 é: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqui você tem o início do sermão, apenas para você que não conhecia ter uma ideia. E a conclusão é lá no capítulo 7, versículo 24, quando Jesus diz o seguinte: que a nossa vida ou a nossa existência, ela está em duas direções, ou ela vai acontecer em duas dimensões. Ou eu me identifico com aquele que, ouvindo essas palavras, colocou em prática, e por isso considerado prudente, ou eu me identifico com aquele que ouviu essas palavras, que não teve o cuidado de colocá-la em prática e por isso comparado a um homem insensato. O homem prudente, que ouviu e praticou a palavra, ele edificou sobre a rocha. O homem insensato, que ouviu e não praticou, e não teve o cuidado de praticar a palavra que foi anunciada, que foi pregada, que foi revelada, que foi profetizada, esse será comparado a um homem insensato que edificou sobre a areia. Sobre esses dois tipos de homens, vieram as tempestades, diz o texto. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e vieram com ímpeto. Os ventos vieram com ímpeto, a chuva caiu, os rios transbordaram sobre a casa do prudente, que ouviu e praticou. E vieram também os ventos adversários sobre a casa do insensato, do imprudente, que ouviu e não praticou. Jesus conclui esse sermão colocando diante de nós essa questão, que a minha vida e a sua vida, ela vai acontecer sempre nesse binômio.
Ou eu me identifico com um homem prudente, ou eu me identifico com um homem insensato. A minha existência, a sua existência, ela vai acabar canalizando numa dessas duas direções. O texto também nos alerta acerca do tipo de resultado que nós podemos esperar na nossa vida. São dois tipos de existência e dois tipos de resultados. O primeiro resultado é a casa abalada, ou a casa que sofreu com os ventos adversários, permaneceu de pé. E a casa que sofreu os infortúnios dos ventos adversários, desabou. Jesus disse que também nós podemos, nessa existência, colher dois tipos de resultados na nossa vida. Ou a minha casa, ou a minha existência, permanecerá inabalável diante das adversidades, ou a minha vida vai, a qualquer momento, desabar diante das adversidades, diante das dificuldades, diante dos ventos adversários. Dois tipos de existência, dois tipos de resultados, mas uma coisa em comum. Os ventos sopraram adversários sobre a vida dos dois tipos de homens, das duas realidades. Dessa maneira, Jesus conclui esse famoso sermão que a gente chama de Sermão do Monte. Eu particularmente acho que tem um nome melhor para esse sermão do que Sermão do Monte. Por que é Sermão do Monte? Porque foi ministrado no monte. Eu prefiro chamá-lo de Sermão da Vida. Porque esse é o tema do sermão. Quando você tiver o cuidado de ler todos os capítulos, você vai ver que é disso que Jesus está tratando. O tema mais antigo da nossa existência está sendo abordado aqui. O tema da vida, o tema da felicidade. O homem, desde o início, desesperadamente, de todas as maneiras possíveis, acreditáveis e inacreditáveis, ele busca a felicidade. Ele busca tornar a sua existência uma existência feliz, uma existência com significado. Você tem o conhecimento do início dessa história lá em Gênesis. Quando Deus vem ao encontro de Adão e Eva e propõe a eles um pacto. E Deus estabelece nessa relação condições muito claras. Ele diz para eles: a existência de vocês será sempre uma existência feliz, plenamente feliz, se vocês tão somente me obedecerem. Ou a existência de vocês será uma existência completamente sem sentido, infeliz, se vocês não me obedecerem. O pacto que Deus estabelece com o homem, ali tendo Adão como nosso representante, ele é muito claro. Não tem margem de dúvidas. A felicidade do homem está condicionada à sua obediência a Deus. O resto da história nos diz lá no capítulo 3 de Gênesis que o homem voluntariamente ele decidiu desobedecer a Deus. Ele decidiu que viveria conforme a sua vontade, conforme a sua intuição. Ele decidiu que não queria viver debaixo deste pacto, ou debaixo dessa diretriz, debaixo dessa orientação. A verdade é que o homem ali, ele declara a sua independência de Deus.
ele resolveu gerir a sua vida do jeito que ele entendeu que deveria ser. Tomando suas próprias decisões. Sem levar em conta aquilo que Deus havia desde o início estabelecido. Muito tempo mais tarde, Jesus se levanta e ensina: bem-aventurado ou feliz é o homem que. Jesus aqui está tratando desse tema antigo. E você concorda comigo que, embora tão antigo, ele é ao mesmo tempo atual, porque isso faz parte da nossa vida, da nossa conversa do dia a dia. Tudo aquilo que nós fazemos, os nossos planos, os nossos ideais estão voltados para isso, para sermos felizes. Não tem ninguém que em sã consciência faz projetos, faz intentos, planos para ser infeliz. Não tem ninguém que se casa para ser infeliz. Não tem ninguém que planeja filhos para ser infeliz. Não tem ninguém que planeja almeja uma carreira para dar errado e para ser infeliz. Enfim, tudo nós direcionamos para esse aspecto, para satisfazer esse antigo anseio da humanidade. A verdadeira felicidade. O interessante nesse texto é que a palavra de Jesus aqui é uma palavra chocante, impactante. Porque aquilo que Jesus apresenta para nós como padrão de felicidade, ou que ele entende por ser felicidade, choca, vai de encontro a tudo que nós aprendemos. Se você olhar para o texto com cuidado, você vai perceber. Jesus diz: feliz é o humilde de espírito. Feliz são os que choram. O sentido desse texto aqui, humildes e os que choram, os humildes são aqueles que se declaram dependentes de Deus. Os que choram são aqueles que têm consciência do seu pecado. São aqueles que reconhecem a sua natureza pecaminosa, a sua incapacidade de servir a Deus e por isso choram. Os mansos, aqueles que têm a sua força sob domínio. Felizes são aqueles que almejam com todas as suas forças a justiça. E Deus, nesse versículo, especificamente essa bem-aventurança, ele diz: esses estão debaixo de uma promessa. Se eles desejarem a justiça, eles serão fartos dessa justiça. Eu vou abençoá-los com justiça. E continua o texto: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que reconheceram a sua miséria diante de Deus, a sua dependência de Deus, e são aqueles que, por isso, tratam os outros também com amor e com misericórdia. Esses são os misericordiosos. É aqueles que, nada mais, nada menos, eles são canais de misericórdia. Eles recebem a misericórdia de Deus e repartem essa misericórdia com os outros. Eles não são misericordiosos porque eles são muito bonzinhos, não. Têm uma moral acima da média. Não, eles são misericordiosos porque eles receberam misericórdia. E nada mais do que se tornam canais de misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração são aqueles que reconhecem também a sua pecaminosidade, sobretudo no campo da nossa pureza. E eles sabem da sua condição de pecador e também dependem de Deus.
Bem-aventurados pacificadores, esses serão identificados como filhos de Deus, aqueles que promovem a paz. Os pacificadores só promovem a paz porque eles receberam a paz. O apóstolo Paulo trata desse tema lá em Romanos 5, quando ele diz que justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. O pacificador é aquele que tem a alma em paz. É aquele que encontrou quietude da alma em Deus. Aquele que estabeleceu um relacionamento certo com Deus, deixou de ser inimigo de Deus, foi reconciliado com Deus mediante a obra de Jesus. Esse tem paz, e esse torna-se promotor da paz entre os homens. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurado aqueles que buscam com todas as suas forças colocar isso em prática. A Bíblia diz que esses serão perseguidos por causa desse estilo de vida. A Bíblia diz que eles sofrerão um certo incômodo nessa existência humana. E mais tarde os autores do Novo Testamento tratam isso, principalmente o apóstolo João, quando diz que nós somos inimigos do mundo, que o mundo é nosso inimigo. Ele diz, não ameis esse mundo e as coisas que há no mundo. Também Paulo trata isso em Romanos, que ele diz, não vos conformeis com esse mundo. Então, esses que vivem esse estilo de vida, eles não se sentem muito à vontade nesse mundo. O mundo, de certa forma, tenta expeli-los. E o versículo 11, Jesus termina essa primeira parte do sermão dizendo, bem-aventurado, ou felizes vocês serão, quando, por causa disso, por causa dessa relação que vocês estabeleceram tão séria e comprometida comigo, as pessoas se levantarem e injuriarem vocês, e perseguirem, e ainda mais, mentindo, falarem todo mal contra vocês. E quando isso acontecer, meus irmãos, aí sim, faça uma festa. Regozijai-vos e exultai. Aqui a expressão é muito forte, chamando a gente para celebração e para alegria. Não está dizendo se alegre, está dizendo regozije-se, porque você está sendo perseguido. Eu poderia ficar aqui pelo menos um domingo, os próximos domingos, falando sobre cada um desses versículos. Eu quis dar uma ideia para você daquilo que Jesus entende por ser realmente a verdadeira felicidade. E eu queria chamar a sua atenção para fazer uma pergunta para você. Você não concorda comigo que viver tudo isso a gente vai na contramão daquilo que muitas vezes tem sido ensinado para nós? Você conseguiu me acompanhar? Qual é a conclusão que você pode tirar disso aqui? Pastor, tranquilo isso aqui, viu? Show de bola. Tá mole. Ou você acha esse estilo de vida tremendamente desafiador? Quando Jesus fala sobre a verdadeira felicidade, ele nos ensina a refletir sobre o que é realmente a verdadeira felicidade. Isso porque nós estamos vivendo um tempo em que nós recebemos uma quantidade de informação muito acima daquilo que o homem já experimentou nas décadas anteriores e nos séculos anteriores. E nada daquilo que a gente, infelizmente, tem aprendido por aí reforça esse ensino da palavra de Deus. Conforme Jesus, a verdadeira felicidade, ela vem
por viver conforme o propósito de Deus. É simples. As pessoas tentam de muitas maneiras, aí há diversas definições sobre felicidade. Diversas. Filosóficas, do ponto de vista filosófico, sociológico, psicológico, enfim, há diversas. Mas a palavra de Deus, que é a autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida, a palavra de Deus diz, meu filho, ser feliz é viver conforme o meu propósito. Quando eu entendo e aceito que eu fui criado para desenvolver um relacionamento pessoal com Deus e para cuidar do resto da criação de Deus, que é a essência do chamado de Deus lá em Gênesis, quando eu entendo que a minha existência precisa estar completamente focada, direcionada para isso, a Bíblia diz que aí eu experimento a verdadeira felicidade. E é isso, querido irmão, que nos torna especiais. Somente eu e você, somente você, pode corresponder ao amor de Deus. A Bíblia nos diz, lá em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. E tudo mais, registrado na palavra de Deus, é um chamado a nós correspondermos ao amor de Deus. A Bíblia diz, criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou. Então Deus o abençoou e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, diz, mas em Deus, presta atenção nessa palavra tão simples, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas desfrutarmos, ou para delas gozarmos. Uma vida com significado e propósito é o que realmente traz felicidade. Felicidade não é uma matéria que tem a ver com o que você tem, mas com aquilo que você é. Tem mais a ver em como você se sente em relação a Deus e aos outros do que com aquilo que você tem. Você observou o texto? Que a ênfase aqui o tempo todo, nesses primeiros versículos do capítulo 5, o início do sermão, é no ser e não no ter. Bem-aventurado aqueles que são humildes, bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurados os que são mansos, os que têm fome. A ênfase aqui é no ser, é na construção do caráter. Isso vai completamente de encontro, não é ao encontro, é de encontro, bate de frente com aquilo que a gente tem ouvido enfaticamente e exaustivamente, que para ser feliz nós precisamos é ter. E observe o quanto que nós estamos focados e voltados para isso. Em ter. Em ter. Eu queria que você parasse alguns instantes aqui nessa nossa reflexão e pensasse no conteúdo das suas orações para que você pudesse fazer uma avaliação. Olha quantas vezes nós estamos buscando a Deus, pedindo a Ele coisas. E como nós alicerçamos a nossa expectativa no ter. Os nossos consultórios de psiquiatria e psicologia estão cada vez mais lotados de pessoas
que estão se sentindo frustradas, porque não têm. A questão, quando levada a fundo, não é acerca do caráter, não é acerca daquilo que eu gostaria de ter e não tenho. E alguns de nós ainda não temos conseguido resistir à tentação de estabelecer comparação com os outros. Eu fiquei sabendo há poucos dias de um casamento que está a caminho de se desfazer por causa dessa questão. Um dos cônjuges questiona: por que os outros têm e nós nunca conseguimos ter? Asaf, no Salmo 73, sofreu temporariamente desse mal. Ele, um dia, abriu a porta de casa ou a porta da janela, e, num momento de reflexão, ele falou com Deus e com ele mesmo: Senhor, por que os ímpios prosperam e têm tanto e eu não tenho nada? A Bíblia diz que ele mergulhou numa crise, até que Deus o levantou, mas o que levou a ele a essa crise foi esse questionamento: Senhor, por que eu não tenho? Porque enquanto tantos outros prosperam, adquirindo bens e sendo bem-sucedidos, eu não tenho, eu estou num aperto. Eu quero continuar desenvolvendo esse tema com vocês, em outras mensagens, provavelmente no próximo domingo, porque esse é um tema muito extenso. Mas eu queria que agora você fosse comigo lá para a conclusão do sermão novamente, e nós vamos fazer esse vai e vem. O texto nos diz, lá Jesus nos diz, que transbordaram os rios e sopraram os ventos contra a casa dos dois tipos de homens. Você já se perguntou o que significa isso, esses rios, esses ventos que sopram adversários sobre a casa do homem prudente e do imprudente? Você já aplicou isso na sua vida? Então eu quero colocar para você aqui. Esses ventos adversários que sopram, eles podem ser aqui representando as nossas aflições, as nossas decepções, podem representar aqui, por exemplo, um longo período de enfermidade, podem representar aqui as adversidades da vida de modo geral e as tribulações de modo geral. Podem representar, por exemplo, aqui, na prática, sendo bastante específico, um filho. E a gente, como pai, entende muito bem isso, que você criou e cuidou com tanto carinho, mas você percebe que, num determinado momento, ele começa a fazer escolhas erradas. E você começa a ficar apavorado, e a sua vida vira de ponta cabeça. E aquele, com certeza, será um tempo de muita luta. Uma crise financeira que se estende por longo tempo. O emprego que não vem. A promoção que não chega. Pelo contrário. Uma crise conjugal que também se estende. O marido e mulher que nunca conseguem se entender. E parece que a gente vai ter que aceitar desse jeito, porque o tempo está passando e a coisa não se resolve, e aquilo vai trazendo uma angústia, um peso para a alma muito grande. Agora, sobretudo, eu quero dizer para você que, acima de todas essas coisas, há um vento que sopra adversário sobre a nossa casa, que é a crise de valores que nós estamos vivendo nos nossos dias.
E eu creio que é exatamente disso que Jesus está, no fundo tratando. Ele está dizendo para nós que a essência da nossa vida cristã é a construção de valores, é a construção de caráter. Que a grande obra de Deus na minha vida não é me fazer ter, mas é me fazer ser. O que Jesus está querendo transmitir para nós e para os discípulos é disso: olha, a minha obra na vida de vocês e na vida do ser humano é isso, é construir o caráter, é construir o ser de vocês. É nisso que eu estou envolvido. Essa é a minha obra. É nisso que eu estou trabalhando. De todas as crises que nós vivemos, não há dúvida, a mais séria e a mais profunda e a mais longa é a crise de valores. Esta semana correu aí na internet, principalmente essa semana aí, o lançamento da nova novela Babilônia. E eu vi muita gente publicando aí campanhas para não ligar a televisão, e tererê, tererê e tererê. O pastor Hernandes fez aí um pequeno texto que circulou em muitas páginas sobre mais um passo que essa rede de televisão dá na sodomização da cultura brasileira. Não sei quantos que leram esse texto. É um bom texto, vale a pena ler. E eu concordo plenamente com ele. Mas eu e você precisamos entender exatamente o que o texto está lá. Acho que ele foi muito feliz, é mais um passo só. Porque antes desse vieram tantos outros passos. E mais para frente virão tantos outros. Porque às vezes a gente faz uma concentração de toda a nossa força, né, em não ligar a televisão numa novela, e eu não discordo nenhum ponto disso. Acho que você não vai ganhar absolutamente nada assistindo. Não sei, só sei do conteúdo porque eu li. Não sei se já começou. E pode crer nisso, eu realmente não assisto. Não é aquela historinha, sabe aquela história do irmão que gostava de assistir novela, mas ele não gostava de admitir que assistia novela, ficava muito chato para ele, é líder na igreja e tudo. E um dia ele, sem querer, soltou o conteúdo de um capítulo da novela, e o irmão levou: mas você falou que não assiste novela? Ele falou: não, é porque a minha empregada estava assistindo e eu passei na sala na hora. Foi só... a mentira. Então, a minha empregada não estava assistindo, eu passei na hora, não. Eu realmente não assisto, aconselho você a não assistir. Mas, não adianta nada, querido, a gente desligar a televisão nessa hora e não cuidar das outras coisas. Não adianta. Tá bom, é melhor que faça isso do que não faça nada, é. Mas nós não podemos estar no meio dessa luta, dessa guerra. Essa guerra que está sendo tramada e aplicada detalhadamente, diretamente do inferno, para destruir a minha casa e a sua casa, e para levar a minha existência, a sua existência, à ruína. Eu não posso ficar inocente nessa luta, nessa batalha. Até porque Jesus escreveu essa palavra alertando, falou: olha, tomem cuidado, porque esses ventos virão adversários sobre a casa de vocês. Ah, meu irmão, antes fosse apenas uma novela. Mas há uma onda de ensino, de divulgação dos antivalores do reino de Deus. E se você ler o Sermão do Monte aqui, nos primeiros versículos, como eu li, numa versão moderna, infelizes são aqueles humildes. Infelizes são aqueles que ficam chorando e lamentando. Infelizes são aqueles que dão o seu direito para os outros. Infelizes são aqueles que ficam querendo viver
o Evangelho na sua plenitude, viver a justiça de Deus. Esses são infelizes, são alienados. Infelizes são esses pacificadores, esses puros de coração e de alma, esses que são infelizes. Essa é a versão que nós estamos vendo sendo divulgada a todo momento. A minha luta e a sua luta é mais profunda do que nós imaginamos. E a igreja de Jesus no nosso tempo, eu e você precisamos ter discernimento. Mais do que nunca é imperativo a nós essa palavra, discernimento. Nós precisamos entender as coisas que nos cercam, o mundo que nos cerca, nós não podemos ficar alienados. Precisamos entender, para a gente se prevenir e muitas vezes para a gente atacar, porque a vida espiritual não é só defesa, é ataque também. As armas de Efésios capítulo 6, as armas espirituais, elas são de defesa, mas elas são de ataque também. Você tem um escudo que defende, você tem a espada que ataca. Quando Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, ele diz assim, alto e bom som para Timóteo, enfaticamente, Timóteo, sabe, porém, isto, os últimos dias, os últimos tempos serão tempos difíceis. Os homens serão arrogantes, serão jactanciosos, serão insensíveis. E se você ler o texto lá com cuidado, você vai ver que é o retrato da nossa sociedade. Os ventos estão soprando adversários sobre a minha casa e sobre a sua casa. E eu não posso ficar inocente quanto a isso. Pastor, como que eu faço? Em primeiro lugar, o texto diz aqui para mim e para você, que eu preciso reconhecer na minha vida a palavra de Deus como a matéria-prima essencial para a minha formação, para a formação dos meus filhos, para a formação do meu caráter. O texto é claro quando Jesus diz assim, olha, o homem prudente que construiu sobre a rocha é aquele que reconheceu a minha palavra e a colocou em prática. É aquele que ouviu a minha palavra, é aquele que deu ouvidos à palavra no sentido de recebeu como autoridade e se esforçou ao máximo para colocar em prática. Esse é o homem que está construindo com prudência. Observe como que, de certa forma, Jesus facilita as coisas aqui para nós. Ele diz que você será um sábio construtor, e a edificação da sua vida, da sua casa, será segura, se a matéria-prima for a palavra de Deus. Não basta você se preocupar apenas em ter o material certo. É preciso que o material seja de boa qualidade. O homem prudente é aquele que buscou ouvir e praticar os ensinos da palavra. Estes são os componentes essenciais à formação do nosso caráter. São estes que vão dar firmeza à nossa existência. São estes que vão dar firmeza aos nossos filhos. São estes que vão dar firmeza ao nosso relacionamento conjugal. Se a gente pegar aí, por exemplo, os programas de televisão, principalmente as novelas, que nós já estamos falando aqui, e eu pelo menos não sei nenhuma que escapa, pelo menos as que eu conheço, não escapa nenhuma, senão todas têm o propósito exatamente de trabalhar a gente no sentido de derrubar os nossos alicerces. Fazer com que nós edifiquemos com outra matéria-prima. Fazer com que nós edifiquemos com outra matéria-prima. Aí você fala, não, pastor, mas é tranquilo isso. Não é tranquilo assim. Você quer ver? Quanto tempo você gasta da sua vida conhecendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus? Qual é o tempo que hoje nós dedicamos a isso?
para ensinar a palavra aos nossos filhos? Por que será que as escolas dominicais das igrejas, de modo geral, estão em crise? O profeta já nos alertou no passado, dizendo: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Por que um relacionamento conjugal torna-se tão frágil às tempestades da vida? E por que cada vez mais a gente desiste tão cedo? Por que os jovens estão crescendo assim, tão suscetíveis e tão frágeis? Qualquer coisa eles desmaiam, qualquer coisa desanimam, entram em depressão, entram em crise. E essa enfermidade está chegando cada vez mais cedo. Antes era uma doença rara, hoje não, ela é extremamente comum. E você está percebendo ao seu redor uma sociedade assim, frágil demais, relacionamentos frágeis demais, casamentos frágeis demais. E a gente pergunta: o que está acontecendo? Querida, a palavra de Deus está nos ensinando aqui claramente. Nós estamos construindo com a matéria-prima errada. Os ventos continuam soprando cada vez mais fortes contra a nossa existência, mas nós ainda não acordamos para essa realidade. Para onde apontam os nossos investimentos? Vamos ser práticos. Papai, vou ser bem prático com você. Você que tem os filhos pequenos. Traga seus filhos na escola bíblica dominical para estudar a palavra e conhecer. Eu sei que a gente quer coisas práticas, né? Pastor, e o que eu tenho que fazer para mudar essa realidade? Primeira coisa, meu filho, você está criando crianças, filhos. Eles precisam aprender a palavra. A igreja fornece esse recurso. Agora, basta? Não, não basta. De alguma forma, eu e você, como pai, precisamos prover isso no dia a dia dos nossos filhos. Nós precisamos prover isso, nós precisamos investir nisso. Como que os nossos filhos estão sendo formados? O que o meu filho entende por ser felicidade? Será que desde cedo eu não incuti no coração dele que felicidade está em ganhar dinheiro? E quando ele foi escolher a carreira profissional dele, e que ele me disse que escolheria uma carreira profissional que não traz muito sucesso, não traz muito dinheiro, não ganha muito bem, então eu tentei demovê-lo para uma carreira. Mas isso aí, meu filho, você vai passar aperto. Muda, escolhe uma coisa. Será que de alguma forma nós não acabamos cedendo, estamos entrando nessa corrente? O que nós entendemos de fato por felicidade? Tem gente que não consegue ficar mais de um mês com a casa do mesmo jeito. Tem que reformar a casa todo mês. Tem que comprar uma coisa todo mês. Um aparelho doméstico sai e fica lá na internet. O que saiu de novo? E vai cartão de crédito, e vai reforma de casa. Ah, não gostei. Estou investindo no meu bem-estar. Estou falando de coisas simples, básicas. Aquele cara, né, que passou com um carro do último tipo, nosso vizinho, e encostou junto com a gente, entrou na garagem no mesmo tempo, o que encostou lá no estacionamento junto, o que passa no seu coração? Quando você encostou o seu 66 lá. Você ficou com vergonha? Vergonha dos seus filhos? Vergonha da sua esposa? Os irmãos estão percebendo como a guerra que nós estamos é muito sutil? Amém? Sobre quais princípios nós estamos construindo a nossa vida moral?
Sobre quais princípios nós estamos construindo a nossa vida sentimental, a nossa vida intelectual, a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Quanto valor nós estamos dando aos alicerces, aos fundamentos da nossa obra. É disso que Jesus está falando aqui para nós. Invista no caráter. Os alicerces, os fundamentos, parece que são insignificantes. E a gente normalmente não dá muita importância, porque eles não estão à vista. Mas são a parte mais vital e mais importante da nossa edificação. Se os alicerces não tiverem sido bem construídos, tudo mais em uma casa será muito frágil. Os princípios da palavra de Deus são os alicerces que darão segurança à nossa existência. Mesmo que seja um ataque terrível, mesmo que aquele que veio para matar, roubar e destruir, invista com todas as forças sobre a sua vida. A Bíblia diz que a sua vida, a sua casa, você permanecerá de pé. Se a sua vida tão somente foi construída sobre esses alicerces. Eu preciso, você precisa, nós precisamos urgentemente trabalhar nisso, nos esforçarmos. Como que nós podemos ter uma relação de submissão e de amor à palavra de Deus? Como que nós podemos? De que maneira? Hoje nós temos tantos recursos, né? Você pode entrar no seu carro e, enquanto você caminha para o trabalho, dirige para o trabalho, você pode ir ouvindo a palavra. Quando chega lá no seu trabalho, você pode colocar a palavra diante dos seus olhos. Enfim, é tanto recurso. Qual o valor que nós estamos dando a isso? Durante o ministério de Jesus, uma classe de pessoas sempre estavam ao seu redor questionando a Jesus. Os escribas e fariseus. E Jesus está aqui nesse texto também alcançando essas pessoas. Que ouviam muito, mas que tinham uma atitude farisaica em relação à palavra. Apenas ouviam, mas não colocavam em prática. Não interiorizava os ensinos da palavra. Até tomavam partes isoladas da Bíblia para justificarem o seu comportamento. A Bíblia diz que não tem nenhum valor ouvir apenas. Eu preciso me dedicar a colocar em prática. O autor de Hebreus escreve à igreja que estava pensando em desistir. Alguns irmãos que haviam aceitado a Jesus como Salvador dentro da igreja estavam voltando às práticas antigas. Então o autor aos Hebreus diz assim: portanto também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada de fé naqueles que a ouviram. Eu e você precisamos hoje, enquanto ouvimos essa palavra e lemos aqui, pedir a Deus, Deus nos dê fé, para que essa palavra possa cair no meu coração e transformar a minha vida. Deus me ajude a não ser apenas um mero ouvinte da palavra, domingo após domingo, Senhor. Esta é uma oração que nós precisamos fazer domingo após domingo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Olha que palavra. Ouça a palavra,
Se esforce para colocar em prática, e alguns ensinos da palavra eu reconheço que são muito desafiadores, mas o texto diz: seja perseverante, não seja um ouvinte negligente, persevere, seja operoso praticante, insista 1, 2, 3 vezes, e a promessa de Deus se cumprirá na sua vida. Você será bem-aventurado naquilo que você realizar. Nós estamos no meio de uma guerra. E eu quero dizer para você, tem 2 notícias, uma boa e uma ruim. A primeira ruim, vamos começar pela ruim, é que nós não temos nenhuma chance nessa guerra, sozinhos. Essa é a má notícia. Essa luta, essa guerra, nós sozinhos não temos nenhuma chance. Mas a boa notícia é que com Jesus, a Bíblia diz que nós já somos declarados mais que vencedores. Portanto, eu olho para Mateus capítulo 5 e vejo essas bem-aventuranças aqui, vou ler e vou colocá-las em prática em nome de Jesus, para a glória de Jesus, e vou pedir a Deus: Deus, me ajude, porque sozinho eu não sou capaz de viver nessa dimensão, mas a morte do Senhor na cruz me habilita para isso. A morte do Senhor na cruz é que vai me capacitar a ser um marido que se encaixe nesse perfil aqui, a ser uma esposa que se encaixe nesse perfil aqui, a ser um filho, a ser um jovem que se encaixe exatamente aqui. É a sua morte na cruz que vai me dar condição para isso. Para que, quando os ventos soprarem adversários, eles já estão soprando, a minha casa permaneça de pé, a minha vida permaneça de pé. Eu espero que você, essa semana, tenha boas notícias, de coração. Mas se porventura elas não forem muito boas, e você sentir assim um vento soprando nas suas costas, lembre-se disso. Eu vou permanecer fiel. Custe o que custar, eu vou permanecer fiel. Eu vou continuar sendo obediente à palavra. Eu não vou negociar meus valores. As pessoas às vezes me dizem: pastor, eu estou orando há tanto tempo pedindo a Deus, será que Deus se esqueceu de mim? Quando Deus responde não, ou quando Deus faz silêncio, meu querido, se o meu caráter e o seu caráter não estiver firmado na palavra, a gente balança. Não é verdade? Mas eu tenho certeza de que se você continuar em nome de Jesus, determinado a construir sobre a rocha, Deus vai continuar abençoando você e a sua casa. Vamos fechar os nossos olhos para ter um tempinho de oração. A minha palavra essa noite, ela é muito exortativa, encorajadora, no sentido de dizer para você: continue fiel. Continue buscando viver dentro desses princípios da palavra. Não abra mão, não negocie. A felicidade, ela vem por viver conforme o propósito de Deus. Mesmo que você não tenha aquilo que você gostaria de ter, Deus vai fazer de você aquilo que Ele quer que você seja. Ele já está fazendo em você. Ele já está formando em você a imagem de Jesus. Alegre-se, regozije-se,